Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa agora mais um programa Destaques e Fortaleza recebe pela segunda vez consecutiva a Copa das Confederações de Beach Tênis. Sobre a programação, eu conversei com Rudinei Moreira, ele é presidente da Federação Cearense de Tênis e Beach Tênis. Rudinei, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques para falar sobre essa Copa que está chegando agora, né? Como é que está a expectativa? Olá, Elaine. Prazer muito grande estar falando contigo, com os telespectadores da TV Otimista. Assim como a Otimista, estamos muito otimistas com a Copa das Federações da edição de 2024. O segundo ano consecutivo que esta Copa é feita aqui no Ceará, na cidade de Fortaleza. As nove edições anteriores sempre foram feitas no estado de Santa Catarina, em Jurerê e Biguaçu, né? E o ano passado foi a primeira edição trazida para cá, né, e feita fora de Santa Catarina. A nossa expectativa é muito grande. No ano passado nós tivemos 1.400 atletas competindo, todos os estados da federação, e este ano a nossa expectativa é de que nós tenhamos aí cerca de 1.700 atletas competindo aqui nas areias da Praia de Iracema, nas 36 quadras que serão levantadas agora na beira-mar. E no caso, a gente fala muito do beach tênis, como ele cresceu, né? Como ele virou realmente um esporte para todas as pessoas, né? Assim, a gente passa no final da tarde, vê gente praticando, né? Famílias, levam os filhos, enfim, os locais que foram construídos, né? nas arenas que a gente vê, são já estruturados para a família inteira, né? E aí é uma diversão também, e é um esporte e é saúde, né? Que bom a gente ver esse movimento acontecendo. Pelo Brasil afora também está se mostrando isso? Elaine, olha só, a federação ela é responsável por dois esportes, né? O tênis e o beach tênis. O tênis é um esporte centenário, um esporte muito maduro. E o beach tênis, né, nasceu há pouco tempo, mas já com uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade social, né? Há pouco nós passamos por um momento de pandemia, e tanto o tênis como o beach tênis, por serem esportes individuais, né, nos permitiram levar essa modalidade esportiva para as famílias, para as pessoas, e atenuar essa grave situação que foi durante a pandemia da Covid-19. Bem, no Brasil, o Brasil é um dos países que mais cresce o tênis, tá? E o Ceará, Elaine, incrível que pareça, é o estado expoente nisso, tá? É um dos estados que também a modalidade esportiva de beach tênis é uma das modalidades que mais cresce no Brasil. Pois é, e aí a gente vê esse movimento e esse trabalho de vocês também nesse sentido, além da participação das pessoas, né? Que vão para torcer, para disputar, para competir também de forma saudável, de forma harmoniosa. O beach tênis, Elaine, eu digo que o beach tênis é um esporte de celebração, tá? O beach tênis ele permite que desde a criança, o pai, o avô, a avó possam praticar este esporte, né? É um esporte de muita alegria, é um esporte que durante toda a competição as pessoas estão ao lado de fora vibrantes, né? Diferente, por exemplo, do tênis que exige uma concentração, um silêncio maior. Mas no beach tênis não, o beach tênis é um esporte de alegria. Pois é, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre as inscrições, né? Ainda estão abertas, como é que faz para participar, formação de grupos? Olha só, como a Copa das Federações, são os estados jogando contra estados, né? As inscrições são feitas pelas federações, tá? Todas elas já se inscreveram na Confederação Brasileira de Tênis, que é a entidade que rege todo o tênis e beach tênis no Brasil, tá? Então, toda a parte técnica é direcionada através das federações. A nossa federação, a responsabilidade dela é montar toda a estrutura, todo o ambiente, para que possa receber as federações com seus atletas, com seus amigos, familiares.
No ano passado, Elaine, nós colocamos na praia de Iracema 14 mil metros quadrados de quadra, mais de 6 mil áreas cobertas com sombra para os atletas e para os espectadores, com 34 mil visitantes durante os dias de competição. Foi um grande evento realizado no Brasil. E vou dizer, um dos maiores eventos já realizados de beach tennis em toda a nossa história. Pois é, e aí falando, a gente já fica naquela dúvida, e o sol, né? Porque aqui é quente direto, né? Vocês estão colocando justamente essa estrutura toda de hidratação, de sombra, mas a gente se questiona, os horários, como vão ser os horários de disputa, né? De competição, haja protetor solar, né? Nunca é demais, a gente aqui sempre lembra, e a garrafinha de água também, né? Olha só, este cuidado a gente tem também, sabe, Elaine? Embora nós temos um privilégio, né, uma felicidade de ter esse mar fantástico e esse sol vibrante, né, nós temos que nos preocupar também com a saúde dos atletas e das pessoas que frequentam lá as arenas. Tá? Com isso, a gente trabalha muito com a parte protetiva, seja por protetores solares, seja a parte de hidratação e também alimentação. Toda a parte de segurança, ela é pensada, ela é planejada e disponibilizada para as pessoas que estão na beira-mar ali, dentro das arenas, participando do evento. Eu queria que você fizesse o convite aí para quem está assistindo, tanto para a competição como também para dar uma passada por lá, quem sabe se apaixonar pelo beach tennis também, né? A pessoa às vezes ela olha, se diverte junto, né? Vê aquela empolgação, assim, poxa, vou fazer também, né? Eu quero, muito legal essa oportunidade de fazer esse convite, Elaine. Eu costumo dizer, Elaine, eu trabalho na área de saúde pública, né? E saúde, ela passa por ela exige duas atenções muito especiais. A primeira é a questão de nutrição, alimentação, qualidade na alimentação, e outra, a mudança do estilo de vida. O esporte é uma das melhores mudanças do estilo de vida, para que a gente possa atenuar as doenças e evitar perdas familiares, tá certo? Então, eu quero convidar todos os telespectadores da TV Otimista para que estejam conosco no dia 30, dia 2, na beira-mar de Fortaleza, na praia de Iracema, recebendo todos os nossos irmãos brasileiros de todos os rincões do nosso país, para que nós possamos mostrar a eles a qualidade do nosso povo, a nossa cultura, a nossa alegria e o nosso carinho por todos eles. Venham para a praia de Iracema, vamos todos nós celebrar a vida e celebrar o esporte através do nosso beach tennis. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. E teatro, música, oficinas, debates e cuidado com o meio ambiente marcam o Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará, que chega à 13ª edição agora em outubro. Sobre a programação, eu conversei com o diretor Emídio Sanderson. Acompanhe. Emídio, obrigada pela sua presença aqui no Destaques, para a gente falar de programação boa, programação que já está acontecendo, né? Exatamente, Elaine. É a 13ª do Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará, carinhosamente conhecido como Festival TIC, que está acontecendo em Fortaleza e também vai acontecer em outras cidades do interior ao longo desse mês, com um total de 50 apresentações artísticas, tudo gratuitas para crianças, que se dividem tanto em sessões exclusivas para escolas públicas e também sessões abertas ao público. E essa programação reúne 9 atrações, das quais 2 são internacionais, 3 de outros estados brasileiros e as demais cearenses. E nessa semana, inclusive, o festival já começou. A gente está com um seminário virtual de arte e educação, que é transmitido pelo canal do YouTube da Invento Produções Culturais, todos os dias das 18 às 19 horas, onde a gente está discutindo diferentes temas, inclusive temas muito importantes relacionados às artes cênicas e à educação de crianças e jovens.
A gente está falando, por exemplo, sobre novas dramaturgias para as infâncias, questões de gênero, diversidade, protagonismo infantil e também mediação teatral. Esse seminário já está na sua 4ª edição. Todos os participantes são participantes reconhecidos nacionalmente. São 4 doutores e uma mestra falando sobre esse assunto. E na semana seguinte, né, iniciando aí no dia 11 de outubro, a gente começa de fato a apresentar as nossas atrações para o nosso público. A gente já inicia com chave de ouro, fazendo 2 sessões lá no Teatro José de Alencar, exclusivas para crianças de escolas públicas. Vai ser uma sessão que vai estar com o espetáculo A Viagem de um Barquinho, do grupo Pavilhão da Magnólia, que é um clássico do teatro infantil brasileiro, que está completando 50 anos ano que vem. É um texto muito bonito que fala sobre liberdade, sobre amizade, sobre família, e é um texto que foi escrito por Silvia Ortoff. E aí, no final de semana do dia 12 e 13 de outubro, né, a gente vai estar com uma programação super recheada, porque, afinal de contas, dia 12 é o Dia das Crianças. E essa programação intensa, que inicia às 4 da tarde e termina 9 horas da noite, vai estar acontecendo tanto no Dragão do Mar, como no Porto Dragão e também no Teatro da Caixa Cultural Fortaleza. Vai ter tanto atrações de outros estados brasileiros, atrações cearenses e atrações internacionais também. E lembrando que é tudo gratuito. E dentre essas atrações que a gente vai estar oferecendo nesse final de semana, eu vou destacar 2. Uma é o Pluft o Fantasminha, que é um texto também clássico do teatro infantil brasileiro, assinado por Maria Clara Machado, que ano que vem esse texto completa 70 anos e tenho certeza que marcou muitas gerações, seja na TV, seja no cinema, ou seja nos palcos. E quem vai estar encenando esse espetáculo é a companhia Pecote, é uma companhia do Rio de Janeiro que é super reconhecida, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, como uma companhia que se destaca pelos seus trabalhos de teatro de boneco. E além desse espetáculo, vão ter outros, mas eu vou destacar mais um, que é um espetáculo que se chama Kawati Jaí, que é da companhia Bebelume, onde é um espetáculo que é focado para bebês. Olha que coisa mais linda. Então, você aí tem um filho que tem de 6 meses a 5 anos de idade, não pode perder esse espetáculo. É um espetáculo que fala sobre as mitologias do povo Xingu. Inclusive, uma das atrizes é uma indígena do povo Xingu. E o mais bacana é que fala sobre a mitologia da criação, e parte do texto, das cantigas, são cantigas tradicionais de indígenas do Xingu. Então, vai ser um espetáculo muito bonito. Tem, inclusive, projeções, né? Uma mistura de teatro com cinema. Enfim, são as 2 atrações que eu destaco aqui do final de semana do dia 12 e 13. Mas a gente também vai ter show, vai ter teatro, vai ter um espetáculo italiano, vai ter um show de uma companhia da Argentina com cantigas da América Latina, vai ter DJ também para toda a família, comidinhas, enfim, uma programação muito imperdível. E aí depois a gente segue nas semanas consecutivas do mês de outubro, a gente segue a programação para o interior, iniciando por Sobral, depois vamos para São Gonçalo do Amarante, especificamente lá no Pecém, e também iremos para Maracanaú e Quixeramobim. Enfim, são 50 sessões que a gente está realizando tudo isso, iniciando no dia 11 de outubro e terminando no dia 29 de outubro. Enfim, posso dizer que o festival está bastante ansioso e bastante preparado aí para essa jornada, para essa expedição também, né, que a gente vai fazer por essas 4 cidades do interior e também em Fortaleza. Que bom ter essa programação toda, ainda mais gratuita, né? E para a criança, que é um público tão legal de se trabalhar. Acredito que seja porque a gente vê, né, quando eu levo meu filho ao teatro, a gente vê as crianças também
o olhar delas de curiosidade, de participação, elas acreditam realmente que aquele personagem é realmente quem é, né? Se preocupam, choram junto, né? Ficam assustadas ou ficam muito felizes, né? Elas embarcam de fato. A gente já que é grande embarca, mas elas embarcam muito mais, né? Para vocês, como é trabalhar com esse público, que é o público, digamos assim, o verdadeiro, né? Porque se também não tá legal, eles são os primeiros que dizem, né? Ah, com certeza. As crianças, elas são super sinceras. Inclusive, às vezes a gente subestima um pouco elas, né? A gente acha que... Ou a gente... tem dois tipos de subestimação, né? Quer dizer, ou a gente subestima ou a gente estima demais. Tem gente que... Tem horas que a gente acha que a criança é um adulto em miniatura e acaba cobrando certas coisas dela. E muitas vezes a gente subestima ela achando que ainda ela não tem certas capacidades. Mas quando a gente leva, por exemplo, uma criança para assistir um espetáculo, a gente vê que ela tem bastante capacidade, porque é uma linguagem, o teatro é uma linguagem que consegue conversar com esse lado lúdico que é tão comum nessa faixa etária e que também é importante que ela tenha um contato com esses tipos de linguagens mais lúdicas, porque faz parte da linguagem das infâncias, né? A brincadeira, por exemplo, é a principal manifestação cultural das infâncias. E o teatro acaba sendo uma brincadeira também, né? Tanto que quando a gente fala a palavra encenar em inglês é play, e play é o mesmo verbo também para jogar, para brincar. Então, o teatro, eu acredito que é uma linguagem onde as crianças estão mais abertas e que consegue chegar e contribuir de uma forma muito positiva para o desenvolvimento delas. A gente, né, que é da Invento Produções Culturais, que realiza esse festival desde 2011, a gente tem 15 anos de existência. O Festival TIC foi o nosso primeiro projeto autoral. E todos os nossos projetos são voltados para as crianças, para essa categoria geracional que muitas vezes tem os seus direitos infringidos, principalmente quando a gente fala de direito cultural, né, do direito ao acesso à cultura. Quando a gente fala do direito das crianças, dos adolescentes, a gente costuma pensar somente no direito à educação, no direito à moradia, no direito à saúde, e acaba esquecendo que a cultura também é um direito assegurado pela Constituição Federal. E, claro, assim, a gente pode estar falando com classes sociais mais privilegiadas, talvez. A gente, não, mas os meus filhos têm acesso ao cinema, têm acesso ao teatro. Mas eu estou falando quando a gente chega em classes sociais menos favorecidas, onde muitas delas não sabem, aqui em Fortaleza, muitas delas não sabem que existe, por exemplo, o Teatro do José de Alencar. Tem criança que imagina até que é uma igreja, tem crianças que ainda não conhecem o Centro Dragão do Mar, a Caixa Cultural Fortaleza, e isso sem falar das cidades do interior, onde a maioria não possui teatro de maneira alguma, né? Por exemplo, a gente está indo a Sobral. Sobral tem teatro, que é maravilhoso, que é o Teatro São João, que é um dos mais antigos do estado, mas a gente está indo, por exemplo, para São Gonçalo do Amarante, onde não tem teatro. Estamos indo também para Quixeramobim, que não possui teatro. Tanto que a gente está levando os nossos espetáculos para dentro das escolas, para a gente poder alcançar essas crianças. E a gente sempre faz uma pesquisa com esses estudantes. E tanto em Fortaleza como no interior, cerca de 80% delas estão tendo a primeira experiência teatral da vida delas. Então, isso é muito importante, tanto do ponto de vista político, porque a gente está possibilitando aí, democratizando o acesso à cultura a essas crianças que não têm acesso a atividades culturais, como também a gente está contribuindo para a formação delas, né? Tanto para a formação enquanto cidadão, enquanto ser humano, e também contribuindo aí para o desenvolvimento emocional. Você falou aí dos seus filhos, né, que quando você leva para o teatro, eles se envolvem com as histórias, fica triste, fica alegre, e isso é muito importante. A dramaturgia, ela possibilita isso, né, de fazer com que a gente se coloque no lugar do outro. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, desenvolver essa empatia.
a dramaturgia também é importante para a gente se compreender a partir do que a gente está vendo ali do palco, se colocando no lugar daqueles personagens, a gente também passa a se entender melhor, compreender melhor as nossas emoções, especialmente quando a gente fala de crianças que às vezes não entende muito bem certas emoções, ainda está se descobrindo. Então, o teatro possibilita isso, e o bacana é que nessa edição a gente vai ter espetáculo que vai falar sobre medo, vai ter espetáculo que vai falar sobre diferenças, vai ter espetáculo que vai falar sobre disputa por territórios, espetáculo sobre amizade, sobre sustentabilidade. Então, além de tudo isso, né, de contribuir para o desenvolvimento emocional e humano das crianças, a gente ainda consegue passar por temas importantes de uma forma lúdica, que não vai ser não vai ter tanto aquele didatismo que a escola trabalha, né, que muitas das crianças às vezes têm uma certa resistência, e as artes ela consegue chegar de uma forma mais leve, de uma forma mais lúdica. Então, para a gente que está há 15 anos trabalhando com esse público e sempre fazendo esse elo entre a educação e a cultura focado nas novas gerações, a gente vê cada vez mais que a cultura precisa estar ao lado da educação e de que a cultura ela é muito importante para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Pois é, e aí falando, o teatro, cada vez mais ele é importante hoje em dia, a gente vê muita utilização das redes sociais, né, dos telefones, enfim, da tecnologia, das telas, que tira isso um pouco, né, de você tentar se entender, você ter um contato direto com o outro, né, você compartilhar juntos emoções distintas, que coisas que são só o teatro que dá, né, que pode proporcionar isso pra gente, junto com a música, junto com as artes, né, coisas que a gente tem para além da tela, né? E também esse momento de trabalhar essas emoções, né? Que você fala muito bem com relação a isso, de se entender por que que a gente está chorando, por que que a gente está rindo, por que que a gente está preocupado, com medo, o que é isso, né? Que emoções são essas? E trabalhar junto com a escola também, né? Ser integrante nesse momento, né? A gente tem momentos difíceis, né? Das nossas crianças, às vezes, não externarem os sentimentos, as emoções, porque as telas estão, né, puxando isso delas, né, e elas não conseguem trabalhar isso, né, até a frustração. A gente antes esperava a televisão, na programação, e a gente esperava que a programação toda passasse aquele programa que a gente queria. Hoje não é tudo muito rápido, é na hora que se quer, e quando não tem, se chateia, não trabalha a frustração. Tudo isso é importante na construção dessa pessoinha, né, que tá chegando aí para o mundo. Exatamente, Elaine. Tem uma pesquisa que fala que a maior parte das crianças brasileiras considera o tablet como o seu brinquedo predileto. E isso sem falar das crianças que não possuem esse brinquedo, né, esse tablet, mas tem esse desejo de ter esse brinquedo, né? E isso é uma informação que fala muito sobre essas novas gerações, né? E como isso impacta a vida dessas crianças e também desses adolescentes. Então, de fato, a gente precisa começar a pensar em regular melhor o acesso a conteúdos digitais. Não que eu seja contra a criança ter esse tipo de acesso a esses tipos de conteúdos digitais, ou audiovisuais, tanto que a gente também organiza o Cine Miau, que é uma mostra de cinema infantil, e a gente percebe que realmente é importante que a gente possa estar trabalhando esse letramento digital e também um letramento audiovisual dessas crianças, para que elas possam aprender a lidar melhor com essas mídias, né, com essas tecnologias. Mas, assim, vamos ser realistas, a gente sabe assim, que o território das tecnologias de comunicação e informação são territórios que muitas vezes assusta. A gente está falando aí muitas vezes de canais de conteúdos que apelam para o grotesco, que não tem nenhum tipo de respeito às classificações etárias, e quando eles apelam para o grotesco é porque eles estão meramente preocupados nos likes que eles vão conquistar, no engajamento que eles vão conquistar,
e para eles muitas vezes não interessa se eles estão chegando em crianças, em adolescentes, não tem um compromisso com a formação desses indivíduos que ainda estão se colocando no mundo, se entendendo melhor no mundo, se descobrindo no mundo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de experiências culturais que envolvem outros tipos de conteúdo, como o teatro, a música, a dança, sobretudo, quando esses conteúdos possibilita uma convivência social das crianças, uma convivência comunitária, isso é muito importante, inclusive para o desenvolvimento não só, vamos dizer assim, social dessas crianças e desses adolescentes, mas também falando do ponto de vista da neurociência, porque a gente sabe que o contato físico, a gente, quanto mamíferos, precisa desse contato físico com as pessoas, desses contatos coletivamente, estimular essa sensação de pertencimento a um grupo, de pertencimento a uma comunidade. Isso provoca outros desenvolvimentos também do ponto de vista fisiológico e não só psicológico. Por isso que os festivais voltados para as crianças, né, como é o caso do Festival TIC e também do Cine Unial, são tão bem-vindos, porque além de estar oferecendo outras opções culturais, né, outras possibilidades de conteúdos culturais que essas crianças podem estar acessando, que não vem de uma tela, que não vem de um computador, de um tablet ou de um celular, a gente ainda possibilita essa convivência social e comunitária que cada vez mais a neurociência vem comprovando que é importante para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. É isso. Eu queria que você fizesse aí o convite para a gente encerrar aqui nessa conversa muito boa, fazendo o convite para quem está assistindo se fazer presente, participar, anotar aí na agenda, levar a sua criança interior e as suas crianças, né, que você tiver. Exatamente, porque eu sempre digo que o Festival TIC não é só um festival de crianças pequenas e crianças grandes, é um festival também para o pai, para a mãe, para o tio, para a avó, para avô e também para os professores, que eu digo que os professores são os nossos grandes aliados nesse festival. Bom, gente, então, o Festival TIC, na realidade, já começou, está acontecendo essa semana, a gente começou realizando um seminário virtual, onde a gente discute as artes cênicas na educação infantil e no ensino fundamental. Esse seminário está acontecendo diariamente, desde ontem, sempre das 18 às 19 horas no canal do YouTube da Invento Produções Culturais. É um seminário gratuito, inclusive damos certificados para quem estiver inscrito. E a gente está com grandes especialistas falando sobre tudo isso que a gente conversou aqui com a Elaine e mais um pouco. E aí essa é a nossa programação, que é mais voltado para adultos e para educadores interessados nesse tema. E no dia 11 de outubro a gente inicia a nossa programação de fato, né, que é a programação que é voltada para o nosso público-alvo principal, que são as crianças. A gente vai estar iniciando com sessões exclusivas para escolas públicas lá no Teatro José de Alencar, mas no dia 12 e 13 estaremos com uma programação intensa na Caixa Cultural Fortaleza, no Dragão do Mar e no Porto Dragão, programação gratuita a partir das 4 horas da tarde até 9 horas da noite. E em seguida a gente vai para Sobral, São Gonçalo do Amarante, Maracanaú, Quixeramobim, com uma programação aí que vai se estender até o dia 29 de outubro. Para vocês terem maiores informações, acesse o nosso site festivaltic.com.br ou então acesse as nossas redes sociais pelo @festivaltic. Aproveita e segue a gente. Lembrando que o TIC é T de teatro, I de infantil e C de Ceará. Muito obrigado, TV Otimista. Muito obrigado, Elaine. Sempre é um grande prazer conversar com vocês. É um dos poucos programas de TV que a gente consegue chegar, que a gente consegue ter uma conversa mais profunda, que a gente tem mais espaço para falar de fato sobre as infâncias e sobre a cultura. E agora o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques.
E com localização privilegiada a 12 minutos do centro de Horizonte e a poucos quilômetros do polo industrial automobilístico que vai ser instalado naquele município, o Polo Empresarial Box 116, que é o primeiro condomínio de negócios do Ceará, está sob nova direção. O complexo, às margens da BR-116, agora vai ser administrado pelo Instituto Orbitar. E sobre essa iniciativa eu conversei com o presidente, o Marcos Soares. Confira. Marcos, obrigada pela sua presença aqui no Destaques para falar um pouco do Instituto Orbitar. Queria que você explicasse para quem está assistindo como é que iniciou essa ideia, né, e como é que está esse trabalho atualmente de vocês. Olá, Elaine. Obrigado pelo convite. É muito importante que a gente sempre mostre como é que a indústria cearense está se renovando, porque a Federação das Indústrias, que eu faço parte da federação como diretor, ela sempre gostou da interiorização das indústrias no estado do Ceará. Então, com esse advento de organizar as empresas, a gente criou um polo já em Guaiúba, que é um polo setorial, um polo químico. Agora está sendo criado um polo em Maranguape, que é multissetorial, que é químico, metal mecânico e vestuário. Então, isso aí são polos criados com a intenção de instalar nos municípios, que os prefeitos têm esse anseio, que vá empresas organizadas para isso, tá? Mas também tem um polo privado, que é o Box 116, que é um investimento que foi feito há 10 anos atrás pela Urbânia, que é uma empresa espanhola, que ela olhou para o futuro ali em Pacajus, tá? Então, eu acho que o futuro está chegando agora para ela, porque o polo está com grande visibilidade. Então, nós do Instituto Orbitar criamos esse instituto para poder fazer a gestão do polo de Guaiúba e do polo de Maranguape. E com o exemplo exitoso, nós estamos estendendo para outros segmentos também, tá? Então, é importante a gente colocar que o Instituto Orbitar ele é feito por empresários, industriais no caso, tá? É um instituto sem fins lucrativos, mas ele tem uma estrutura jurídica, estrutura arquitetônica com arquitetos e a parte técnica para poder chegar e olhar o que um polo necessita. Ele tem que ter não só terreno, mas ele tem que ter uma infraestrutura básica hoje, com internet, com água, principalmente energia. Então, o empresário que vai para um condomínio industrial hoje, ele tem certeza que ele vai poder estar trabalhando em breve, porque as licenças que ele vai tirar são mais acessíveis, porque é tudo organizado e tudo tem uma assessoria. O empresário que vai se instalar no polo, ele recebe uma cartilha dizendo como ele deve se instalar, desde tirar autorizações até certificações. Isso você identificou que facilitou, otimizou esse trabalho? Até a instalação é um incentivo a mais para poder com que o polo cresça de fato, que a gente consiga essa organização, digamos assim, é como se fosse um condomínio, né? Justamente. Ele é um condomínio empresarial, quer dizer, no caso nosso, industrial. Tá? Por quê? Porque na hora que a gente tem, dentro de um condomínio, uma criação de uma brigada de incêndio, quando a empresa vai fazer o seu projeto contra incêndio, então o bombeiro já olha com outros olhos. Tá? Então, quando uma empresa chega lá para poder se instalar, nós temos exemplos agora de empresas que estão saindo de unidades soltas no município de Maracanaú, que vai para o polo de Guaiúba, com o dobro da área, que vai gastar 1/3 em condomínio com segurança. Então, isso é otimização de custo, onde as empresas hoje estão procurando por isso. Então, o empresário hoje, ele tem que focar no seu negócio. A gestão do seu entorno é feita pelo Instituto Orbitar. Marcos, como é que vocês identificaram isso? A gente estava conversando aqui de bastidor, você falou com relação à necessidade de parcerias, né, que são importantes nesse sentido. Com a pandemia isso ficou muito claro, né, que a gente não conseguiu fazer nada sozinho, todo mundo teve que se juntar as mãos para poder seguir em frente, né? A gente viu o trabalho aí brilhante da FIEC nesse sentido também, né, de apoio às empresas, o Sebrae junto também chegou, né? Como é que é a sua visão com relação a isso, sobretudo da importância, né, de se todos esses entes, digamos assim, se unirem de fato para esse desenvolvimento? Essas coisas acontecem assim? Com certeza. Olha, hoje dentro da federação a gente acredita, quer dizer que não tem voo solo.
tá? O Estado precisa da Federação da Indústria, da Federação do Comércio, da Federação da Agricultura, quer dizer, nós industriais precisamos da academia, precisamos do governo do Estado. Então, essa interação é muito importante, tá? Porque dentro dos polos, né, que é do primeiro polo, que é químico, nós criamos lá uma situação que vai fazer a sede do Instituto Habitat, onde vai ser implantado na sede um galpão para poder receber startups. Um galpão de 2.000 metros, onde foi fruto de um trabalho de conclusão de curso de um mestrado do IFCE, tá? Então, será feito lá uma aceleradora de startups para poder atender o setor químico, não só do polo, mas do setor do estado todinho. Então, isso aí a gente quer divulgar para os outros polos, também fazendo parceria com a prefeitura. A cidade que a gente chega, a gente faz uma parceria muito importante até para qualificar a população. Porque a gente chega numa cidade onde não tem uma infraestrutura, a gente cria com a parceria do SEBRAE, a gente qualifica, porque nós vamos chegar num polo hoje, quando o polo de Guaiúba estiver totalmente completo lá, vão ser na faixa de 28 a 30 indústrias, vai ser na faixa de 2.000 a 2.500 funcionários. Isso aí, sendo moradores do município de Guaiúba ou não, ou do entorno, eles vão ter suas necessidades. Então isso é importante que a cidade esteja preparada para isso. A cidade ela tem que crescer junto do polo. Então a gente já levou o SESI para poder dar palestras contra drogas, alcoolismo. Então isso a gente se preocupa. Já mudamos grade curricular das escolas profissionalizantes do município de Guaiúba. Estamos vendo agora para poder também olhar o município de Maranguape. Já pegamos todos os CBOs de ocupação das indústrias que estão se instalando e dos setores também, para poder colocar para o SENAI, para o IFCE, para o UFC, para o UES, para poder mostrar qual é a nossa demanda de mão de obra, que hoje se reclama muito de mão de obra, mas então a gente se preocupa também com a qualificação. E aí entra a universidade também no sentido da parte científica também, né? De se trabalhar essas melhorias nas empresas que vão ser instaladas também. Com certeza, a gente tem assim, são projetos que a gente quer sempre tentar, junto à FUNCAP, junto ao governo do estado, a gente pegar mestrandos e doutorandos, né, para colocar dentro da indústria, da pequena indústria, da média indústria, porque é uma qualificação, são recursos humanos que são caros para as empresas, mas que a gente tem dentro da universidade, e a gente sabe que a universidade hoje é qualificada para isso. Hoje já estão dizendo que, olha, daqui a 4, 5 anos nós vamos precisar de qualificação de mão de obra que não existe hoje. Então, como é que nós vamos qualificar essa mão de obra se eu não sei que mão de obra é essa? Então, a gente hoje trabalha muito em qualificação em tecnologias. Por quê? Porque é uma qualificação transversal. Então, o setor químico é muito transversal, mas ele começa a trabalhar muito isso também. Então, hoje a gente já trabalha muito inteligência artificial, a digitalização dos processos. Então, tudo isso aí a gente se preocupa para hoje a gente trabalhar para o futuro. Então, tudo isso aí a gente está fazendo junto com a academia. O Instituto Federal é um parceiro nosso, a UFC é um parceiro nosso, a UES, as universidades privadas também. Então, a gente está dentro da federação, já tem um Conselho de Inovação e Tecnologia lá, que todos esses atores estão presentes. Então, os conselhos da federação são para aconselhar o presidente e aconselhar os empresários o que está acontecendo. Então, tudo isso aí é importante, essa interação. A gente não pode estar sombreando nenhum setor. O setor do Estado tem a função dele, o setor privado tem a função dele e a academia também. Porque não é algo que se constrói do dia para a noite, né? É algo que demanda tempo e se pensar logística, como você falou, a questão até do entorno, né? A palestra com relação ao uso de drogas, né? A inteligência artificial que está já chegando mais avançada. A gente tem o hidrogênio verde também, que é outra pauta importante, sustentabilidade, energias renováveis como um todo. Tudo isso vocês também têm que pensar mais para o futuro, mas já de agora, né? A gente tem que se preparar para o futuro, tá? Porque dentro dos polos a gente está tentando colocar a melhor tecnologia embarcada. Porque quanto mais tecnologia você usar, o custo diminui.
Então, a gente pode ter no primeiro momento um custo mais alto, mas todos os associados, as associações que vão para os polos, eles são cientes disso. Enquanto dentro de um polo com 30 indústrias, eu tenho no máximo 10 ou 12 vigilantes, né? Se fosse para 30 indústrias, cada uma tivesse 3, era 90. Então, não é questão de a gente não empregar, é a qualificação da mão de obra e a otimização, porque na hora que a empresa, o custo dela diminui, ela investe mais em produção, então ela emprega mais. Marcos, e quais são os obstáculos que você identifica para serem avançados nesse sentido, né? A gente já olha um pouquinho para 2025 aí agora. Olha, nossos maiores problemas são principalmente infraestrutura. Tá? A gente está sempre perto do governo, da Secretaria de Infraestrutura, da SDE, com a ADESE, e mostra para ele nossas necessidades. Todo polo, quando é pensado, quando é estruturado, a gente já faz um levantamento de que demanda de energia, demanda de água bruta ou água tratada, quer dizer, demandas por estações de esgoto e água. Então, a gente faz todo esse levantamento, passa para o governo do estado através da prefeitura, e a prefeitura com o estado, eles acionam os seus atores, como CAGES, como COGÉ, e a Enel hoje, que é privada, mas também tem uma interação muito forte com o governo. Então, essa é uma infra importante, que a gente não pode, a gente não trabalha sem isso. E também a parte de infraestrutura de logística. Tá? Nós tivemos a reunião com a Transnordestina, tá? Porque com o advento da Transnordestina, eles já mostraram que esses polos que nós estamos criando, eles podem ser interligados, tanto para poder a gente escoar pelo porto do Pecém, como também de onde ela nasce, lá no sul do Piauí, que é em Eliseu Martins, lá, que a gente pode, inclusive, colocar nosso produto para o centro-oeste, criando um CD para fazer logística para lá. Então, quer dizer, tanto a gente se organiza para ter uma infraestrutura de indústrias, com as indústrias num aglomerado para trabalharem juntas, como também para vender juntas, nessa parte de logística. Porque o nosso país, ele é muito grande e o custo de logística, às vezes, inviabiliza. Então, tendo essa parte da logística ferroviária com intermodal rodoviário, facilita e diminui custo. É porque a gente já deveria ter saído do papel há muito tempo, né? O que a gente precisa para ontem, que isso seja cada vez mais avançado, né? A questão do uso do trem, né? Essa logística tão importante para a gente deveria ser mais investida, né? Antigamente se dizia que o custo do trem era caro para desapropriar, mas já tem vários estudos que mostram que a gente tem que ter tanto a logística rodoviária, como ferroviária, como aeroviária, né, e também marítima. Então, tudo isso aí, quer dizer, foi na época da pandemia, na época das greves de caminhoneiros, quer dizer, foi que os empresários descobriram que podia trabalhar com container aqui em cabotagem dentro do Brasil. Então, tudo isso são facilidades que o empresário e o industrial precisa. São tecnologias novas que não são tão novas, porque o trem são de séculos passados. Então, isso aí não era para ter acabado, né? Porque hoje em dia você chega em qualquer grande cidade, tem um metrô para você se locomover, tem um VLT para você se locomover. Então, isso é estrutura, é infraestrutura aqui em Fortaleza, quer dizer, com o advento do metrô, do VLT, já facilitou bastante. Mas a gente precisa continuar fazendo esse trabalho. É isso. E para a gente saber mais informações do trabalho de vocês no Instituto, como é que faz para encontrar? Redes sociais, sites, fique à vontade. Tem as redes sociais também, tem também dentro da FIEC, é só entrar em contato na FIEC lá também, através do Sindiquímica. Tá? Então, nós estamos dispostos assim, a ajudar. A gente sabe que agora teve, depois do advento do Polo de Guaiúba, tá? Teve vários prefeitos interessados em ter um polo desse. Quer dizer, o mais importante para uma prefeitura saber que eles têm que ter, quer dizer, alguma coisa com afinidade com empresas, tá? Porque a gente às vezes chega num local, se a gente tiver empresários dispostos aí, fica mais fácil, tá? Então, hoje em dia já tem vários municípios já
querendo, se preparando para isso. Então, a gente está esperando passar esse período de eleição, que eu acredito que 2025 seja um ano que a gente pode replicar esses trabalhos exitosos que foi em Guaiúba e Maranguape. E tem o advento também do Box 116, porque ele está próximo onde vai ser implantado o polo automobilístico do Horizonte, tá? É um projeto grandioso que a gente acredita que foi lançado já, e a gente acredita que até o começo do próximo ano já vai começar a sair do papel, porque já tem empresários já interessados em saber como é que vai ser, o governo do estado já fez a desapropriação do terreno, tem outro terreno também bem maior, quer dizer, e estão querendo entender como é que vai ser. Então, nada melhor do que a gente ter uma montadora multimarcas, porque no primeiro momento eles trazem as peças de fora, mas no segundo momento, para aquela velha história de dizer, eu preciso diminuir meu custo. Então, no entorno do Horizonte, se Deus quiser, aquele entorno vai se desenvolver, tanto parte de Horizonte, Pacajus, Aquiraz, daquela região todinha. Então, nós temos capacidade, quer dizer, de recursos humanos, com os institutos federais, escolas técnicas, então tudo isso aí vai ser importante, não só para as empresas, como para os alunos que podem estagiar no chão de fábrica e entender como é uma fabricação dos produtos. E até na própria localidade onde elas estão, né? Onde essas pessoas estão, né? Sem necessidade de estar saindo, né? Para Fortaleza, enfim, trabalhar ali mesmo na própria localidade onde vivem, né? Isso é importante você falar, porque no primeiro curso que terminou lá em Guaiúba, quando a gente mudou a grade curricular, aí estava a formação dos técnicos em química. E o pessoal da diretoria lá da escola profissionalizante, chamou o prefeito e chamou a gente, né? E eu apresentei o polo de Guaiúba. Então, o que mais os alunos colocavam era isso. Me identifiquei com o curso técnico em química, estou gostando muito e estou muito feliz porque eu não vou precisar de se mudar da minha cidade e me trabalhar. Eu posso trabalhar no polo, aqui a 10 minutos da minha residência. Então, isso é importante, a gente deixar a população onde ela mora, onde ela está. Porque não é ruim, hoje em dia a gente sabe, a pessoa passar uma hora e meia dentro do transporte, vai trabalhar. Tá? Então, tanto é que nem a cidade cresce. Às vezes a cidade se torna cidade dormitória. Então, quando o aluno, então o profissional vai trabalhar fora, quando ele volta, ele já compra tudo que ele quer onde ele trabalha. Então, e sobrecarrega, né? Sobrecarrega as outras cidades e não aquece a economia local, né? Não, isso é importante, como eu lhe coloquei. A gente quer que a cidade cresça com as empresas. Cresça em infraestrutura, cresça a população, cresça nos negócios, né? Com a parte de serviços e a parte de comércio também. Tá, joia. Marcos, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Elaine. Estamos à disposição. Qualquer coisa é só chamar. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.